Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos bater um papo com Rosângela Salata para falar sobre estruturação do ego, do despertar da consciência. Gente, esse é um assunto cabuloso, porque o tal do ego lasca muita gente, viu? Olha, eu tenho certeza que vocês aí conhecem algum espiritualista, alguma pessoa aí toda zen, good vibes, mas que não, quando você vai conversar pessoalmente é boçal, é grosseiro, tem o ego. E vamos entender muito mais do que isso, né? Porque o ego é muito mais, e a Rô vai falar para a gente um bocado sobre esse assunto. Mas antes de chamá-la, lembrar para vocês curtirem o canal, se inscreverem, mandar para as pessoas que vocês amam, para a gente despertar essa galera, fazer com que as pessoas sejam cada vez mais informadas, que o conhecimento liberta, o conhecimento faz a gente respirar mais em paz e parece que vai encaixando os pensamentos, fazendo as coisas terem mais sentido. E quanto mais despertos no mundo, o mundo melhor teremos para todos. E assim vamos seguir plantando, semeando, despertar para todo mundo. E com isso eu chamo a Rô muito feliz em tê-la aqui, uma pessoa que eu adoro, tenho um carinho gigante. Ela é psicóloga, psicoterapeuta. Seja muito bem-vinda, Rô. Oi, Guta, tudo bem? Prazer estar Tudo aqui, ótimo. grata pelo convite. E vamos, prazer é meu, e vamos hoje, né, bater esse papo. Rô, antes de tudo, conta para o pessoal que você é psicóloga, psicoterapeuta, tem conhecimento de diversas técnicas. Fala um pouquinho de você, para depois a gente entrar nesse mundo aí do ego. Tá legal. Eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga e sou terapeuta de várias terapias holísticas, chamadas holísticas, né? Mas a minha formação original é psicologia, tá? E eu me formei na década de 70, né? Uma época em que falar de espiritualidade, falar que a gente acreditava num ser maior, né? Era, era considerado alienado, né? A gente não podia estar admitindo isso. Então, para mim, sempre foi uma questão que eu sempre tentei relacionar, né? Ciência e espiritualidade, mas muito um processo muito interno, muito meu, né? E não podia falar com ninguém sobre isso. Mas eu sempre busquei, né? Estar relacionando a ciência com a espiritualidade. Espiritualidade entendendo não tem nenhuma relação com religião, quando eu falo de espiritualidade, tá? E aí eu fui fazendo vários cursos, né? Eu tenho formação em psicanálise lacaniana e haitiana. Então eu estudei muito a estruturação do ego, né? E aí eu dei aula na universidade, depois também trabalhei em saúde pública, né, muito tempo. E daí eu fui vendo que o meu prazer era atender mesmo em clínica, né? Então, aí eu deixei a universidade, deixei a saúde pública e fiquei só com a clínica, consultório. Estou até hoje, né, com a clínica. E no meu trabalho clínico, eu fui desenvolvendo assim, fui fazendo esses estudos relacionados à estruturação do eu, né? E, ao mesmo tempo, fui sentindo coisas que eu não sentia, que começou a surgir, assim, eu sentia o que a pessoa estava sentindo no corpo dela, né? Eu tinha a sensação física de uma dor que a pessoa estava tendo, né? E só que para mim isso era novidade, uma coisa estranha, e eu não conseguia explicar direito o que estava acontecendo. Aí eu comecei a buscar, né, entender isso e comecei a fazer vários estudos ligados e relacionados à mediunidade, espiritualidade, e comecei a me aprofundar nisso, né? Então, eu tenho essa sensibilidade de sentir o que a pessoa está sentindo, né? Eu tive que aprender a lidar com isso, para eu terminar meus atendimentos acabada, né? Porque eu ia ficando com as questões da pessoa, energéticas, né? E não sabia lidar com isso, então eu acabava muito cansada, exausta. Aí eu fui aprendendo a lidar. Foram vários estudos, é um caminho longo, né? Porque eu me formei lá no início de 80, né? Então faz tempo já. Hum, E então aí eu
eu fui vendo que era muito importante a estruturação mesmo dessa noção de eu, né? Então, quando a gente é criança ainda, a gente não tem essa noção de eu, né? Desde a concepção, antes da concepção, durante a gestação, nascimento, a primeira infância até os 6 anos, 5, 6 anos, a criança, tudo que acontece ao redor da criança, ela é gravado, né, na mente dela, e ela vai estruturando na primeira infância, ou seja, não só na primeira infância, desde a gestação, vai tendo todo um processo de desenvolvimento que segue a mielinização do sistema nervoso. Não sei se as pessoas sabem o que é isso, mas os nervos, eles vão sendo encapados por uma bainha de mielina, que é uma proteína, né? E essa mielinização, ela começa no cérebro, né? E é quando a criança está sendo gestada, o tanto que esse processo acontece é até aqui, na base do crânio, né? Então, quando a criança tá no útero, ela está tendo reações baseadas no sistema nervoso dela, as reações são só na cabeça. Então, tudo que acontece é gravado mesmo no cérebro da criança. Essa parte é que está neurologicamente ativa, vamos dizer assim, tá? E aí vai seguindo, né, da cabeça até o cóccix, toda a medula vai sendo mielinizada, né, não a medula óssea, a medula espinhal vai sendo mielinizada, os nervos vão também saindo da coluna, né, e essa bainha de mielina vai sendo formada, então as partes do corpo vão sendo ativadas neurologicamente, a criança passa a ter sensações comandadas, né, por essas regiões que vão sendo mielinizadas, né. Isso determina como que a criança vai se desenvolvendo. Então, as etapas de desenvolvimento infantil seguem essa mielinização, né. Então, eu já falo um pouquinho disso, e por que é importante a gente saber que acontece esse processo de desenvolvimento fisiológico, neurológico e fisiológico, né? E acompanha todo um desenvolvimento psicológico, né? Acompanha esse desenvolvimento neurológico. Então, a criança vai formando em cada fase, em cada etapa, ela vai formando noções de um eu que ainda não está, ela não tem ainda formação, essa noção de eu, ela está ligada à mãe, né, que a mãe é tudo para a criança, né? A criança tem um vínculo simbiótico com a mãe, né? A simbiose é uma dependência, né? Há uma mistura de noção, não tem a noção de eu separada, né? A criança não tem a noção de eu separada da mãe, um outro eu. Então, a criança, ela reage ao desejo da mãe, ao que a mãe quer, deseja dela, porque ela precisa ser amada, precisa pertencer. Então, em todo o processo de desenvolvimento, isso vai estar sempre presente, né? A criança fazendo qualquer coisa para pertencer e se sentir amada, né? Então, nesse desenvolvimento, a gente fala que é o desenvolvimento do ego aí, tá? Segundo Reich, inclusive, em cada fase, a gente tem cada fase tem uma série de características e o corpo da gente também vai assumindo uma característica de acordo com aquela fase, referente àquela fase. Então, por exemplo, vamos começar lá na vida intrauterina, né? Então, a mãe soube que está grávida, né? A mulher, né? Soube que está grávida e vamos supor que ela não estava esperando, não estava desejando uma gravidez e ela não tem aquela alegria ou uma aceitação dessa notícia de que está grávida, né, e vai ter um filho. Então, ela não aceita de pronto, ou pode passar a gestação toda não aceitando a gravidez, né, e a criança sente isso. Então, a dor que é vivida nessa fase
se a mãe teve alguma dúvida em relação a dar seguimento à gestação, a criança pode se sentir rejeitada. Então, a dor, né? A dor sentida nessa fase é da rejeição. Aí, vamos supor, a mulher vai até o fim da gestação, a criança nasce, né? Aceita, e ela nasce, a criança nasce, ela precisa de acolhimento, né? Então, ela já não foi rejeitada, mas ela pode ter se sentido rejeitada, tá? Mas aí a criança nasce e ela precisa de acolhimento, porque ela estava lá toda acolhida no útero e ela está fora do útero, então ela precisa estar muito próxima do corpo da mãe, sentir esse acolhimento, os cuidados, né? E nem todas as mães conseguem oferecer esse acolhimento, e às vezes a mãe consegue oferecer um acolhimento que não é o que a criança necessita ou deseja, né? Tem muito isso, não é que a mãe não oferece, a criança precisa de um tipo de acolhimento que a mãe não pôde oferecer. Então, a criança se sente não acolhida, né? E, então, a dor é a dor de não se sentir acolhida mesmo, né? Então, a dor é do abandono, ela se sente abandonada, mas não quer dizer que ela foi abandonada, tá? Então, Você eu vou falar dar uma... isso, importante só um pitaco aqui, Rô, que existe, isso que você está falando é bem mais profundo do que eu vou falar. Quando a criança é criança, qualquer bobagem para ela é muita coisa, porque no mundinho dela de criança, aquela situação teve uma grande relevância. Então, um abandono de, por exemplo, minha mãe foi no shopping, chegou atrasada. Me abandonou. Não, ela só atrasou do shopping. Mas pode ter acontecido uma bobagem, ela não foi de fato abandonada, mas naquele momento, para aquela criança, aquilo ali foi muito grande. Imagina um cérebro, né, de sobrevivência e de uma confusão ainda de consciência, né, porque está, né, naquele processo de início de tudo, de um bebezinho. É muito mais além do que isso, né? Se a gente já percebe que criança sente isso, imagina então o bebê. Exato. E é nessas fases que esses sentimentos, né, o que a criança sentiu, se ela sentiu abandono, sentiu rejeição, é nessa fase que fica instaurado no psiquismo da criança essas emoções, né? Ela acaba gravando isso e isso vai ter repercussão ao longo da vida dessa pessoa, né? Mesmo depois de adulta, ela vai carregar esses sentimentos, essas dores. A gente chama de dor emocional, né? Que foi um trauma, né? Que a criança vivencia, e trauma é bom falar aqui que não precisa ser algo tão grave, né? Do ponto de vista de um adulto. É isso que você acabou de falar, né? Para a criança, a mãe saiu das vistas dela, né? Dependendo da idade dela, a mãe sumiu, desapareceu, não vai voltar, né? Antes da criança ter a noção de permanência de objeto, esse é um conceito que é desenvolvido, né? E depende também desse desenvolvimento neurológico. O que saiu das vistas da criança não existe mais, né? Então, você imagina, toda vez que a mãe sai de perto da criança, a criança pode se sentir abandonada e fica, realmente, é uma dor, é um sofrimento, né? Então, essa fase aí do abandono, né, da dor do abandono, mais ou menos no primeiro ano de vida, ainda quando a criança é um bebê, né? Ela ainda não está andando, não está falando, tá? A partir do momento que a criança começa a andar e falar, ela já está, a mielinização já está na altura do tórax, né? E então ela já consegue falar. Sabe aquela fase da criança, depois de um ano e pouco, entre 1 e 2 anos, assim, que a criança está falando, então tudo é engraçadinho, né? Então a criança ela aprende uma dancinha e ela dança, todo mundo acha uma gracinha, né? E a criança ela faz mais coisas assim para ser reconhecida e ser vista, aprovada, isso. Então, é a fase em que a criança ela chama atenção por isso, né? Porque ela fala, ela dança, ela se mexe, ela anda. E os adultos falam: olha, vovó, faz a dancinha para a vovó, canta aquela musiquinha para a titia, tal. E a criança fica nessa posição, acha legal.
Só que tem um outro momento que ela quer, né, ser vista assim, e os adultos estão ocupados com outras coisas e falam, vai brincar, vai sair daqui, não atrapalha. Então, a criança, não é que ela pense exatamente assim, mas ela sente, né, olha, na hora que eles querem, eu tenho que dançar e cantar, agora que eu quero, não pode, entendeu? Então, ela se sente manipulada, né? Então, é a dor da manipulação nessa fase. E aí, a criança aprende a manipular para ter o que ela quer, tá? Essa é uma terceira fase aí, que ainda é dentro da fase oral, tá? São as fases lá que Freud colocou, né? Fase oral, fase anal, fase fálica. Então, tem essas divisões aí. Depois, um pouco mais para frente, aí a criança a mielinização chegou na altura da lombar, então ela já consegue contrair o esfíncter anal, então ela consegue reter as fezes quando ela quer. Antes de chegar nesse ponto da mielinização, a criança não consegue contrair o esfíncter anal. Se falam para ela, segura o cocô, ela vai contrair os glúteos, porque ela ainda não consegue contrair o ânus, que é um músculo, né? E não é legal mesmo ficar forçando a criança a segurar as fezes antes dela conseguir contrair o ânus, tá? E a gente sabe que a criança já está nessa fase de segurar as fezes, quando ela sobe escada sem apoio, tá? Então, todas as mães deveriam saber disso, as pessoas que cuidam das crianças, assim, para não forçar. Estou achando super educativo aqui, viu? Eu estou aprendendo muito. Vai, continua, estou gostando. Porque o pessoal força a criança vai fazer cocô no piniquinho e deixa a criança sentada um tempão, e ela ainda não consegue, né, ter esse controle. Então, aí nessa fase, se a criança é muito cobrada, ter controle e tal, e de repente escapa o cocô, ela suja a roupa ou faz no lugar errado, e se cobrarem ela, criticarem, julgarem, corrigirem, ela pode se sentir humilhada de ter feito algo errado, entendeu? Então, a criança, né, ela sente a dor da humilhação, tá? E aí ela decide, tá? Tudo isso é muito lá inconsciente, mas ela decide fazer tudo certo para não correr o risco de sentir de novo essa dor, né, da humilhação. Então, são aquelas crianças que tentam fazer tudo certinho, né? E tem dificuldades de receber uma crítica, né? Ela se sente assim destruída, tá? Bom, aí depois dessa fase tem a mielinização chega no final da medula, né? Lá no cóccix e aí a região genital, o assoalho pélvico que está com uma nova sensação e está com uma sensação de prazer ali. E aí a criança fica atenta nessa fase aos pares, pai e mãe, vô e vó, tio e tia, né, os casais. E aí ela quer um par para ela, né? Então, se é menina, ela escolhe o pai como par, se é menino, escolhe a mãe, né, normalmente, tá? Mas escolher o par é fazer parte de um par, não tem nada a ver com a sexualidade adulta, tá? Só que a criança depois ela se sente, ela vê que por exemplo, se é uma menina e ela escolhe o pai, né, como par dela, ela vê que o par do pai é a mãe dela, é a mulher dele, né? E aí ela se sente traída por não ser a escolhida. Ela escolheu o pai, mas o pai não escolheu ela. Quando ela percebe isso, ela se sente traída. Nossa. Por não ter sido escolhida. Então, aí os pais que sabem disso e estão se trabalhando, né, que resolveram suas questões com seus pais, né, podem ajudar a criança a passar por essas fases sem tanto trauma, né, sem tanto sofrimento e sem tanto trauma, mas trauma sempre vai ter, tá? A gente passa por todas essas fases, a gente vivencia todas elas, a gente tem estruturado no nosso psiquismo todas essas dores, só que em intensidades variáveis, tá? Então, uma criança que ela se sentiu rejeitada e foi rejeitada na gestação, mesmo que a mãe tenha seguido em frente com a gestação, com a gravidez, mas a criança que se sentiu rejeitada, e essa foi a maior dor, foi a mais intensa, ela vai ter
essa característica no corpo dela e na maneira de viver a vida, de estar no mundo e de se relacionar com as pessoas. Então, só a título de exemplo, para não estender demais, né? A criança que tem essa dor da rejeição, a gente chama que ela estruturou a defesa esquizoide. Não tem nada a ver com esquizofrenia, porque tudo isso é dentro da neurose, tá? Esquizofrenia e psicose. Então, ela se sente rejeitada, então o que ela conclui? Eu vou ficar comigo mesma aqui, fechadinha na minha caverna, não vou fazer contatos, não vou me entregar para os relacionamentos, porque eu posso ser rejeitada e sentir de novo essa dor da rejeição. Então, para não ser rejeitada, eu evito vínculos, evito fazer vínculos profundos. Então, são pessoas mais fechadas, mais caladas, mais introspectivas e muito racionais, muito mentais, porque naquela época só a cabeça tinha comando neurológico, tá? Então, essa pessoa tende a ser mais racional, mais mental, e o corpo é longilíneo, são pessoas mais magras, o corpo é mais reto, sem curvas, as articulações pontudas, ombro pontudo, cotovelo, quadril também, o osso, assim, mais saltado. Então, são pessoas que ficam, a energia, assim, ela é como se as pessoas não quisessem estar ali presentes no corpo, entendeu? Por causa do sentimento de rejeição. Um incômodo existencial, né? Permanente. Depois da criança que nasce, o corpo dela vai ser mais que viveu a dor do abandono, ela vai ser o contrário, ela vai ser mais fofinha, mais cheinha, porque é mais gostoso, né, para você pegar alguém que está mais fofinho, entendeu? Então, são pessoas que vão ter a tendência a engordar, porque vão ter uma carência afetiva, emocional maior, então são aquelas pessoas mais carentes mesmo e querem atenção, e então o corpo vai ser mais volumoso, mais arredondado. A pessoa que desenvolveu lá a defesa da psicopatia, né, que não tem nada a ver com psicopata, o Reich deu esses nomes, tá? William Reich deu esses nomes, mas não tem a ver com as doenças, tá? São características. Por isso que a gente fala que é a estruturação do caráter como características da personalidade da pessoa, tá? Que aí que isso, eu estou falando de tudo isso por causa da estruturação do ego. Então, essa é a estruturação do ego infantil. Então, a gente estrutura defesas. Então, para eu não me sentir rejeitada, eu me defendo. Para eu não me sentir abandonada, eu me defendo de um jeito. Para eu não ser manipulada, eu vou me defender de um jeito. Para eu não me sentir humilhada, eu vou também desenvolver as minhas defesas. Para eu não me sentir traída, eu também vou desenvolver minhas defesas. Eu não vou entrar tanto assim em detalhes dessas características, porque senão a gente vai muito longe, né? Mas eu dei essa pincelada só para dizer que a estruturação do ego segue, né, toda essa sequência do desenvolvimento neurológico e psíquico, né? Está relacionado. E só que esse é o ego infantil, tá? E além disso, além desses traumas, tudo que a criança acontece com ela fica gravado. Então, a frequência cerebral, né, da criança, eu acho que vibra até os 6 anos de idade acho que em teta, não tenho muita certeza, mas é uma frequência baixa, onde ela grava tudo. Né? Nós estamos em beta aqui, beta é uma frequência mais alta, mais racional, mental, então a nossa consciência está mais presente, então a mente está mais acelerada. Para a criança, ela está num outro estado mental, onde tudo que acontece é realmente gravado. Então, o nosso cérebro vai ter uma série vai ter muitas crenças, né? Todas as crenças da família, a criança vai registrar, né? Fora que no nosso DNA a gente recebe, tá? As crenças também, além das características físicas da nossa ancestralidade, a gente recebe também experiências não resolvidas. Tem aquelas resolvidas também, tá? Mas as não resolvidas, aquilo que ficou para ser resolvido, a gente também herda. Não tudo, mas mesma coisa. Se na família tem gente com cabelo loiro e preto, eu não vou ter as duas cores, eu posso herdar uma cor de cabelo,
assim como posso herdar algumas características, não todas, da ancestralidade. Então, a gente tem muitas questões para resolver, né? Então, nosso ego infantil, ele é todo... o que tem estruturado no ego infantil são defesas. Por quê? Porque a criança ela não está com uma condição interna ainda para enfrentar os desafios da vida adulta, que é poder cuidar de si, né, das necessidades, então precisa comer, morar, vestir, né? Então, a criança não é capaz de trabalhar, ganhar seu dinheiro para poder, né, proporcionar tudo isso para ela. Ela é dependente de quem cuide dela. E essa dependência faz com que a gente fique preso mesmo ao desejo basicamente ao desejo da mãe, tá? É do desejo da mãe que a gente tem que se separar. É que é tanta informação, Guta, é tanta coisa que Não, não mas dá eu para estou passar. amando. Mas estou amando, porque está assim, encaixando muita coisa de dúvida, do pensamento, de coisas que eu já sabia, e com outras coisas está assim, está tudo conectando, assim, estou achando Porque maravilhoso. tanta informação que dá vontade de ir falando, mas tem que resumir um pouco, né? Porque Não, o importante vai no flow aí, Rô, tá tudo ótimo. o que eu quero passar é que este ego, o ego, as estruturas, desculpa, as defesas que a gente estrutura, é como o ego infantil está estruturado, tá? Então, todos os nossos problemas, né, pensando em nós adultos, todos os nossos problemas são decorrentes dessa fase, dessa estruturação infantil ainda, que é de defesas. Então, a gente chega na fase adulta com essa estrutura infantil. Então, a gente vai escolher um namorado, você escolhe alguém que vai te proporcionar o que está faltando. Entende? Você vai. Então, na fase adulta, a gente ainda está funcionando com as defesas, a gente ainda não estruturou o ego adulto. Não tem como você iniciar a vida adulta com o ego estruturado. Então, o ego adulto é uma solução, o ego infantil é o que precisa ser tratado e chegar, né? É um processo mesmo, né? O ego adulto ele é estruturado, ele pelas experiências que a gente vai tendo na fase adulta, a gente vai estruturando essa noção de eu. Então, o trabalho de você, da pessoa adulta, estruturar essa noção de eu, estou pensando aqui como é que eu posso explicar isso. Na dependência, o poder está no outro, tá? Quando eu estruturei a minha noção, a noção de eu sei quem eu sou. E o que é um ego estruturado? O que é um eu estruturado? Eu posso cuidar de mim e eu posso ir para a vida porque eu tenho condições, eu tenho recursos para enfrentar os desafios da vida, tá? Ou seja, o adulto, a gente é considerado um adulto saudável quando a gente introjetou a função materna e a função paterna. A função materna é isso, né? O acolher a criança que ainda precisa de cuidados, ela é dependente, então, função materna é acolhimento e proporcionar para a criança as necessidades dela, né? Então, a função materna para a criança está fora dela. E a função paterna também. O que é a função paterna? Você já aprendeu, você já foi nutrida daquilo que você precisa? Vai para a vida. Então, a função paterna é o corte no colinho, entendeu? Você tem que sair do colo para poder aprender a andar, né? Então, e função materna e função paterna não tá restrito ao pai e à mãe. Qualquer um pode exercer função materna e paterna. Se eu estou cuidando das necessidades da criança, eu estou exercendo função materna. Se eu falo, você já aprendeu a pôr sua roupa? Vá, coloque sua roupa, porque você já sabe, eu estou fazendo função paterna. Entende? Não estou fazendo pela criança o que ela já pode fazer. E ela precisa exercitar isso, né? Ela precisa ir para a experiência, aplicar aquilo que ela já é capaz. E se ela não fizer isso, ela não desenvolve a noção de eu sou capaz. Entende? Então, muitos pais, muitas mães, né, acolhem demais, é muita função materna,
muita proteção, superproteção, e impede a criança de ir para a experiência daquilo que ela já pode realizar, né? Então, assim, quando a gente chega na fase adulta, a gente está com essa condição infantil ainda. A gente vai procurar um namorado ou uma namorada que vai fazer a função materna, vai fazer a função paterna, entendeu? A gente dá ainda o poder para o outro. Você vai para a escola, o poder está lá no professor. Você vai no trabalho, o poder está no chefe, está no patrão, está em não sei quem, entendeu? O poder precisa estar... a gente, para poder sentir o adulto saudável, né, que tem um ego adulto estruturado, ele sabe quem ele é, né? Então, saber quem a gente é e saber onde a gente está, né? Então, que lugar é esse que nós estamos, esse planeta Terra, né? Como as coisas funcionam aqui. Daí a gente entra agora na ligação que quero fazer com a estruturação do ego e a consciência, né? O despertar da consciência. Porque quem somos nós, né? Nós somos um eu superior, um eu divino, uma essência divina, vamos dizer assim, né? E estamos vivendo uma experiência material. Então, na condição material, a gente passa por toda essa experiência, essa estruturação. Então, a gente sai de uma condição de impotência, de dependência, para poder chegar numa condição de independência e de saber quem eu sou, para tomar minhas decisões, fazer minhas escolhas e seguir o caminho da libertação, né? Que seria eu saber quem eu sou e qual é o meu caminho. Mas esse sistema que a gente vive mantém a gente dependente. Todas as instituições do sistema, o pessoal chama de Matrix, né? Esse sistema que a gente vive. Né? Não estou falando de sistema político, o sistema, a política, a educação, a saúde, são instituições desse sistema. E todas todo as religiões... o sistema social, né, que o indivíduo está envolvido, né? Então, essas instituições, elas compõem esse sistema, que a gente chama de Matrix, que é um sistema prisional da nossa consciência. Nada, você pode ver a educação que a gente recebe na família, depois na escola, depois quando você vai para a vida profissional, nada estimula essa ampliação da consciência, você saber quem você é e onde você está para poder seguir o seu caminho. Tudo é feito para que a gente continue dependente, dando poder para o outro. Então, o outro é que pode cuidar de mim, o outro é que sabe de mim, o outro que vai determinar qual é o melhor caminho para mim. Então, nas terapias, muita gente vai procurar terapia porque o terapeuta é que vai resolver o problema dele, ou vai lá fazer, sei lá, um atendimento, né? Tem muitos atendimentos hoje maravilhosos, né, dentro da espiritualidade, mas dependendo da consciência do terapeuta, o terapeuta pode também passar a ideia de que, sei lá, eu fiz uma mesa arcturiana, sei lá, e pronto, já resolveu todos os meus problemas, né? Os arcturianos resolveram meus problemas. Não, o processo é de estruturação dessa noção de eu. O trabalho, o caminho, ele é interno, né? Esse caminho de libertação, de ampliação da consciência, é interno. E, então, essa busca mesmo de definir a noção de eu, quem eu sou e onde eu estou, né? Então, saber também que sistema é esse que a gente está e a razão da gente estar aqui e tudo mais, faz parte do processo de libertação, né? E muita gente trata do ego assim, a pessoa tem um ego exacerbado, né? Tudo bem, isso pode acontecer, como pode ter um ego também que a pessoa se sente sem valor nenhum, o contrário, já exacerbado, sem valor. Mas o ego não se resume a isso, entende? E muita gente interpretou o que os orientais falavam do ego, né? Como você tendo que suprimir ou matar o ego, acabar com o ego. Não tem como, o ego ele é necessário. O ego é nossa estrutura psíquica, entendeu? Então, para estarmos aqui na matéria, nossa essência, que é espiritual, precisa de duas estruturas básicas, que é a estrutura física, o corpo físico, e uma estrutura psíquica para esse físico funcionar, entende? Então, sem a estrutura psíquica e sem a estrutura física, a nossa essência não opera aqui, vamos dizer assim, entende?
É o complemento, né? E é necessário mesmo, né, que a gente tenha essas duas estruturas, e então não tem como acabar com o ego. Tem gente que fala assim, eu tenho que suprimir meu ego, tenho que acabar com meu ego, o ego é o meu problema. Não, o problema é o ego infantil. O ego adulto, ele é a nossa estrutura, é o que a gente precisa para poder saber quem a gente é aqui, entende? Não sei se ficou... Então, deixa eu perguntar. O ego seria como uma valorização real do ser humano que eu sou, diante de tudo que eu passei, de tudo que eu aprendi, e aquilo ali deve ser valorizado e apreciado para eu ter meu próprio amor, minha valorização e saber lidar com meus próprios problemas. Agora, você ter o ego exacerbado e tratar outras pessoas inferior ou de maneira errada, aí sim chega a ser por carência, problemas todos na Isso, parte infantil, não é isso? isso. Na verdade, isso que você falou, né? Quando a pessoa ela precisa se sobrepor ao outro, né? Se impor, o ego exacerbado, e na verdade isso é defesa, tá? Então, todas as defesas são da condição infantil. É porque a gente percebe muito, né? Quando a pessoa tem aquele ego muito, muito exagerado, você começa a observar, e algumas pessoas, assim, né, feito você, eu um pouco, que tem essa sensibilidade mais um pouco sensitiva, de compreender um pouco mais além do que a gente enxerga com os olhos, né, desses olhos aqui, a gente percebe que, geralmente, aquela pessoa é carente, aquela pessoa não teve uma mãe muito narcisista, teve uma família tóxica, teve, né, essa necessidade de valorização, então, se não é, você é agressivo, vou impor minha posição para poder inibir o outro e aí sim ter o que eu quero e me sentir valorizado, quando não precisa, né? Teoricamente, sozinho a gente já deveria se sentir feliz. Mas para chegar nesse ponto de você estar feliz e saber o que realmente é bom para você, poder tomar suas decisões, É um sabendo processo. que e tem que ter o ego estruturado, sair dessa condição infantil. E a maioria da humanidade, a grande maioria, não está com o seu ego estruturado, está reativo, né? Porque a criança ela é reativa, ela reage ao desejo do outro, né? No sentido psicanalítico, o desejo é aquilo que você identifica como sendo seu, você, né? Então a criança ela está presa ao desejo da mãe. Ela vai tentar fazer de tudo para agradar a mãe. Aí chega uma hora que ela pode fazer o contrário do que a mãe quer, mas se eu faço o que a mãe quer ou o contrário do que a mãe quer, eu estou presa. E o adulto ele precisa se desprender da origem. Então, quando eu me desprendo da minha origem, eu posso me reconhecer como um eu. Senão, eu ainda não tenho essa noção de eu. Então, eu costumo usar assim algumas imagens que representam tudo isso para facilitar, né, o entendimento. A simbiose seria isso aqui: duas pessoas num vínculo simbiótico, elas se misturam, tá? Então, se uma delas quer ir para cá, ela vai ter que entrar numa disputa de força aqui e convencer o outro de ir junto, entende? Se eu estou na simbiose com o outro, eu estou misturado com o outro, não tem individualidade aqui. E fica manipulando o outro para ir para cá ou para lá, fazer a vontade de um se sobrepor ao outro. E aí são muitas confusões que acabam acontecendo nos relacionamentos, né, das pessoas em geral. O saudável seria a gente se desprender dessa simbiose. Então, se eu faço isso em relação à minha mãe, e minha mãe não precisa estar viva e nem presente, é a mãe que eu internalizei. Então, eu tenho que me separar dessa mãe que eu internalizei. Então, da função materna estar ainda atribuída ao outro. Eu preciso poder exercer a função materna para mim mesma, eu preciso poder cuidar das minhas necessidades, entende? Então, quando a gente faz isso, estrutura essa noção de eu, você passa a ser um eu inteiro, o outro um eu inteiro. Aí tem relacionamento. Caso contrário, isso aqui é vínculo, não tem relacionamento aqui. Entende? Se eu estou inteiro, o outro está inteiro, aí tem troca, tem respeito, tem empatia, tem compaixão. Se não, não tem. Né? Eu estou fazendo de tudo para manipular o outro de alguma maneira e vice-versa. Entendeu? E a gente fica perdido mesmo. A humanidade está perdida nesses jogos, né? São muitos jogos nas relações.
não é nada saudável, né? As pessoas não estão estruturadas, entende? Falta clareza, falta sinceridade, é um tal de medo do que falar e o outro vai pensar, então vou falar o que acredito que ele vai querer ouvir. Cara, então É, termina que você já está começando errado. E se a gente parar para pensar, ou sinceramente, eu acho que a grande, grande, grande maioria dos relacionamentos é assim, né? a Baseado maioria, em experiência e um tapar o buraco do outro, a maioria. quando não deveria ser. A gente costuma falar assim também, por exemplo, um casal lá resolve casar, e você pergunta, por que vocês vão casar? Ah, porque é bom ter alguém, né, na vida, assim, do lado, e depois na velhice também, né, um vai cuidar do outro, um cuida do outro. É a criança que está casando, entendeu? Que precisa do outro cuidando. Aí esse casal resolve ter filhos. Aí você pergunta, por que vocês vão ter filhos? Ah, precisa ter filhos, né? Porque você vai ficar sozinho no mundo. Você tem um filho, depois ele vai cuidar de você na velhice, quando você ficar doente. Quer dizer, já está tudo programado assim, entendeu? A Então, Matrix já botou bonitinho ali para a gente seguir o roteiro. então é a criança que está resolvendo ter filho, é a criança que está resolvendo casar. A nossa criança é o ego infantil que está decidindo e comandando. Então, tem uma metáfora também que eu acho interessante, que é do carro e motorista, né? Quando o ego infantil é dominante, a gente não estruturou ainda esse ego adulto, é a criança que está na direção do carro. E a nossa vida está sendo dirigida, nós estamos sendo dirigidos pela nossa criança que está cheia de traumas. Não é a criança saudável, não. A criança saudável é que já já superou, né, esses traumas e a gente consegue superou mesmo os traumas. É que para falar disso vai mais uma outra, né? Mas vamos deixar assim, dito assim, né? Que você superando esses traumas, você consegue não deixar a criança te direcionar, te dirigir na vida, entende? Aí é você que decide, você, tudo que chegar do externo, você enfrenta, você tenta buscar soluções, você encontra soluções. Tem um eu que decide, um eu que escolhe. Se é a estrutura infantil dominante ainda, a gente reage ao que está fora e a gente fica tentando controlar o ambiente e as pessoas para ficar tudo bem para a gente. Então, o poder está fora da gente. Então, o adulto saudável é aquele que conseguiu introjetar a função materna e paterna, entende? Então, eu dou conta de mim, de saber quem eu sou, onde eu estou e para onde eu vou, né? Não sei se fica Não, eu achei ótimo claro. e até queria ver com você sobre ah, o triângulo de Karpman, que é aquele triângulo do drama, que onde você coloca as três posições que mais existem, que é o vitimismo, né? Que a pessoa sempre está, eu não consigo isso porque nunca me ensinaram, nunca deram oportunidade, meu pai isso, minha mãe aquilo. O agressor, que geralmente é uma pessoa que é muito sobrecarregada, termina sendo muito agressiva e oprime e constrange os outros, ou o herói que quer resolver tudo e solucionar tudo. E, na verdade, as pessoas têm a tendência de ficar numa dessas três posições. E quando a gente percebe, são posições infantis. É um Isso. comportamento infantil, quando a pessoa deveria sair do triângulo, sair e ter um comportamento adulto, porque você é adulto, você consegue discernir, isso aqui está errado, por que isso aqui eu tenho esse comportamento? Não, eu tenho que fazer tal reação para ter tal solução. Eu sou um adulto, eu tenho que pensar em mim mesmo. Agora, as pessoas se prendem naquilo, porque o vitimismo é ruim, mas ao mesmo lado, é bom estar ali. Alguém resolve para mim os problemas, alguém trabalha para pagar minhas contas, alguém. O herói é uma carência, né? Porque ele está lá, quero ser o herói resolver, porque no fundo ele quer aquele acolhimento da pessoa. Ai, obrigada, você me salvou, você me ajudou muito. Ele, ai, como eu sou útil, né? E o agressor está falando. Então, e tudo está errado. É o comportamento de adulto de sair do triângulo e ter um comportamento com ego estruturado, né? Isso, bem isso. São comportamentos, né, como você foi colocando aí, defensivos, entendeu? Por que que eu preciso ser agressivo com alguém? É quando eu não tô tranquila em relação a quem eu sou. Eu tenho que dominar o outro para me sobrepor ao outro, né? Porque eu estou me sentindo menor, menos, entende?
ou o vitimismo, né, que é a vítima, a pessoa carente, que tem muito a ver com aquela fase em que a gente não se sentiu cuidado, acolhido, né? Então, são todas reações infantis, todas, né? E então, se a gente tem a consciência, tem esse entendimento, aí a gente pode fazer esse trabalho interno, né? A gente pode cuidar da gente para ter essa noção de eu adulta, né? E então, primeiro, porque assim, o entendimento desse funcionamento, toda a parte teórica, não garante que a gente consiga estruturar o ego com esse entendimento. Então, o entendimento é uma parte do processo. A outra parte do processo... Passo, né? Oi? Já é o primeiro passo para a pessoa, já é o primeiro passo para a pessoa ir buscar soluções mais eficientes para você realmente conseguir passar a ter o sentimento compatível com o seu raciocínio, né? E assim, Isso. o ego Então, mas estruturado. o segundo passo após esse entendimento intelectual é o processo interno, entendeu? E aí depende de um processo terapêutico mesmo, né? A gente precisa de um guia, vamos dizer assim, o terapeuta, o psicólogo é um guia para que a pessoa faça esse caminho para dentro de si e vá tratando esses traumas, essas crenças, porque essas crenças todas, acho que isso é importante colocar também, nessas crenças que são limitantes mesmo, que mantêm a gente na condição infantil, essas crenças, elas podem ser desmanchadas, elas estão lá como um imprint mesmo, um engrama, algo que está gravado no nosso cérebro. E esse programa, como um programa de computador mesmo, está lá no nosso cérebro gravado, esses programas, eles nos comandam. Então, alguém fala alguma coisa, é como dar um enter naquele programa e a gente é acionado, entendeu? A hora que você tem consciência da sua formação, da sua estruturação, como foi, os traumas, e você trabalha tudo isso, a gente consegue ir desmanchando essas crenças. E aí tem várias técnicas que têm surgido de uns anos para cá, muito boas. EFT é uma das técnicas que eu uso muito para desmanchar essas crenças, né? E tem também o você voltar para as situações traumáticas e ressignificar, né? Então, dá para, em estado alterado de consciência, voltar para cenas onde a pessoa, uma parte da consciência ficou presa lá, entende? Aí você ressignifica e você está livre para seguir sem aquela questão que estava segurando a pessoa, né? Segurando no sentido dela estar reproduzindo aquilo sem poder, né, se tá livre em relação a esses traumas, né? Eu acho incrível isso. E a coisa mais importante, assim, queria ter a sua opinião, que eu acho, é a pessoa se permitir, porque e ter humildade de ouvir, porque é tão comum as pessoas chegarem com crenças limitantes tão enraizadas, então, assim, parece que inquestionáveis, e quando a gente fala um argumentozinho, a pessoa fica, oh, fica sem ação, porque vê, não, realmente, se eu parar para pensar, aquilo que eu penso a vida inteira não tem sentido. Tantas pessoas que chegam, não, mas sempre foi assim. Sempre foi errado, sinto muito. Custa você Quando a pensar pessoa, diferente. quando Mas a é como pessoa se se justifica. quebrasse tudo, né? Mas não quebra, pelo contrário, você reinventa, você ressignifica, você desperta para a realidade real. Mas imagina assim, Guta, a pessoa passou uma vida inteira se defendendo, criando defesas, para não sentir aquela dor que foi muito doída, vamos dizer assim, tá? Então, ela tá cheia de defesas, ela aprendeu a se defender e não entrar em contato com a dor. Aí alguém chega e aponta alguma coisa que está relacionada a essa dor. Ela vai se justificar, ela vai se explicar, ela vai. Se ela não está entendendo o que está acontecendo e não escolheu e não entendeu que tem que fazer um processo né, de estruturação aí do seu ego e tudo mais, um processo terapêutico, a pessoa vai se defender, ela se justifica e argumenta por que é assim, por que não é de outro jeito, entendeu? São as defesas. É por isso que eu falei em se permitir, porque é deixar ouvir e, no mínimo, refletir sobre o assunto. Né? E não dizer não concordo e tchau. Não, não é bem assim. Ouve, né? Se tem pessoas tão capacitadas, com tanto estudo, com tanta habilidade psíquica que podem lhe ajudar,
por que essas pessoas estariam fazendo isso se isso não fosse real, se isso não funcionasse? Funciona, né? Então, se você partiu por a primeira etapa, teve a consciência que tem um problema que deve ser curado. Segunda etapa, se permitiu a fazer um tratamento. Terceira etapa, faz o tratamento e começa, na minha opinião, já um processo de despertar de consciência, que eu acho que é associado perfeito. O conhecimento desperta, o conhecimento acolhe. Eu passei por fases difíceis na minha vida, e não horríveis, difíceis, mas assim, difíceis, desafiadoras. E eu comecei, coincidentemente, acho que Deus sai, joga para você do nada, um vídeo, e eu comecei a assistir, comecei a gostar, terminou que eu comecei a assistir tanto, estudar tanto, que virou minha vida, e eu estou aqui, né, com podcast e mais, porque o conhecimento é libertador, você começa a compreender tudo e muito mais. E é um conhecimento infinito, quando você começa a se permitir ouvir novas informações, você fica mais inteligente, você fica mais esperto, você fica mais com amor próprio. O maior beneficiário de tudo isso é você mesmo. E quem está na sua volta reverbera toda a solução dos seus problemas, né? Não todos, que sempre vai ter desafio na vida, mas boa parte das soluções realizadas, e em volta você vai sentindo a harmonia familiar, você sendo mais paciente, tendo mais trabalho, tudo está acoplado, né, no final, é tudo uma rede conectada. É isso mesmo. E esse despertar, né, esse processo de despertar da consciência, assim, as pessoas falam muito que a gente está num processo de evolução aqui, né, no planeta, mas eu entendo hoje, eu também pensava assim, hoje eu entendo que, na verdade, a gente não está evoluindo, nós estamos despertando para quem nós somos, né, então, nós somos seres de luz, originalmente nós somos, né, uma parte do todo divino, né, e aqui nós estamos na inconsciência de quem somos, então o processo é de ampliação da consciência e trazer para essa condição nossa aqui material quem somos. Eu acho que esse é o processo do despertar, né? E então não tem uma evolução que a gente veio lá, né? Como inclusive as religiões tentam colocar isso, né? Que a gente é um nada que vai evoluir para um ser superior, né? Não, nós já somos, né? E só que nós não, né, cortaram a nossa consciência, né, de quem somos, nossa memória, E a exato. experiência, né, Rô, porque até é interessante, assim, porque muitas pessoas começam a se espiritualizar demais, começam a estar muito fora da matéria. Cara, se a gente está aqui em matéria, a gente tem que conhecer a matéria, logicamente, com equilíbrio. Então, eu acredito que é o que você falou. A gente, se fosse para evoluir, a gente fala evolução, mas para as pessoas compreenderem o processo. Sim, Mas sim. evoluir como consciência, eu também não acredito. Acredito que talvez seja uma coisa uma pequena de evolução. Pode ser. Eu acho que é uma busca mais de saber quem nós somos para voltarmos à fonte, todo aquele nosso processo de despertar da consciência, paralelamente experienciar o que a gente está aqui para experienciar. Está na Terra, vamos embora, né? Experienciar o que temos. E é um equilíbrio. E manter equilíbrio tem que manter o ego, tem que manter muita coisa também equilibrada para a gente conseguir fazer isso com sanidade mental, nesse mundo louco. É isso aí. Então, acho que é isso. Amei nosso bate-papo, foi maravilhoso, super esclarecedor. Você vai falando ali no início, e eu fui encaixando tantos pontos assim a mais, até, vou viajar daqui, me corrija se eu estiver errado, até na medicina germânica, por exemplo, que fala, por exemplo, você tem um pensamento de um problema específico tal, e tem uma coisa específica no órgão tal. Aí eu já vi e já soube que é uma conexão neurológica que existe na parte cerebral com aquele órgão específico. E até então eu entendia que, ok, era uma coincidência, mas não, talvez foi justamente na formação, né? Na formação dessa baía de mielina, na formação desses ligamentos neurais, que estava ligando com o órgão, na mesma época que estava ligando uma parte daquele seu cérebro, que é a parte que tem aquele sentimento. Então, Exatamente. Isso que você falou, né, tem sentido, né? Eu encaixei essa obviedade, eu digo, nossa, já tinha sentido antes, agora tem mais, porque tem uma explicação por que um pensamento X, o órgão é o Y, e sempre meio que é assim. Não sempre, mas assim, existe uma tendência forte de ser aqui. Eu achei, você vai falando, você foi juntando os pontinhos aqui de tanta terapia criativa que eu tenho em conhecimento e discuto com pessoas, né? Apresento aqui no programa, e tanta coisa
tudo, quase tudo tem explicação científica e técnica e Sim. biológica, e quando tem uma informação assim a mais, a gente vê como tudo meio que se explica também. Maravilhoso. São vários estudos de várias fontes, né? Mas no fim tudo vai convergindo, né? A gente vê que tem toda essa ligação mesmo. Então, sei lá, um profissional se especializou num olhar, o outro em outro olhar, mas está tudo relacionado, né? Então, é isso que você está falando, tá correto, é isso mesmo. Essa formação cerebral foi maravilhosa. Rô, muito obrigada. Amei você aqui. Imagina. Deixa seu contato para quem quiser entrar em contato com você, tirar alguma dúvida, ver se você ainda tem horário na sua agenda, né, minha querida? Que a pessoa é muito ocupada, mas de repente fica aí na É. fila de espera para conseguir fazer consulta com você. Deixa o contato, por favor. Quem quiser Acho que anotar, pode gente, ser anote. o meu Essa, telefone, né? quem anotou, anotou. Quem não anotou, que ela vai falar ainda, quem não anotou, vai na descrição do vídeo, eu vou deixar lá o contato dela também. Quem estiver nos ouvindo pela rádio, paranormal.plus, volta aqui no ou volta e anota logo, que eu já estou avisando, ou vai no YouTube, vai na descrição do vídeo de Rosângela Salata, da estruturação do ego no despertar da consciência, que esse é o nosso tema de hoje, e você vai na descrição do vídeo, clica lá, que vai estar o contato da Rô. Fala, minha amiga, seu contato. 19, né? O código da cidade. E o telefone é 99785 0333. Perfeito. Já Bom? está na descrição do vídeo. Muito obrigada. Eu que Amei esse agradeço, Guta. papo. Obrigada. Um beijo Beijo, enorme beijo para e você e para até a todos. próxima. Até, Guta. Obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.